Me diz aí, quando você olha uma altimetria como essa da tela, você fica perdido, sem saber o que fazer para analisar a sua competição e como que você vai correr, ou você sabe exatamente como analisar e toma a decisão certa e não afoga durante a prova? Vem comigo hoje que eu vou mostrar quais são os pontos que eu avalio quando eu vou participar de uma competição, detalhadamente dentro de uma situação real aqui. Esse mapa que você está vendo no percurso é do Desafio 200 Percurso Pro, que vai acontecer no dia 27/11 de 2022 aqui na Cidade Extrema. Uma prova que eu organizo. Inclusive, se você quiser participar, ainda há tempo, nós estamos no final da inscrição, os últimos dias. Eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo. Bom, primeiro ponto a saber é se o Strava dessa prova ou o gráfico que você tem dela, ele está corrigido com os dados do Strava. O que quer dizer isso? Quando você faz o treino lá pelo Garmin, por exemplo, no seu relógio GPS, geralmente ele tem erro de satélite, às vezes está nublado, perdeu o satélite por algum momento, então às vezes ele não marca as subidas. Se você olhar durante o seu trajeto, ficar olhando a inclinação no GPS, você vai perceber que às vezes está numa subida muito inclinada, ele está marcando a inclinação zero. Quando você joga o seu treino para o Strava, existe uma opção lá para você ajustar a elevação de acordo com o Strava. Ele pega dados de outro atleta, de quem passou naquela região, e recalcula a altimetria da prova. Então, nesse caso, 2.200, eu sei que a altimetria está corrigida. Então, esse percurso de 70 quilômetros, 71, ele subiu 2.200 metros de altimetria, ou seja, a cada 35 quilômetros você subiu 1.100 metros. É um percurso muito duro de altimetria por si só. O que eu vou analisar na prova? Muita gente olha o tempo, isso aí é muito relativo, porque depende do nível do atleta, se ele foi sozinho, se ele esperou alguém, se ele parou para pegar água, se ele no dia não estava bem, se estava ventando demais, então você nunca pode analisar tempo. Além do que, ó, se você olhar 3:33 e tempo de movimentação, tempo decorrido, 3:55. Então essa pessoa aqui ficou 22 minutos parado, esperando mais alguém. Então não é um dado confiável para você tomar decisão. O que eu analiso quando eu vou tomar decisão para esse tipo de prova, para esse tipo de evento? Eu analiso os segmentos do mapa. Isso aí, como assim, Elton? Eu pego esse mapa e vou analisando ponto a ponto. De antemão, eu já te falo o seguinte: você olhando esse mapa, chama atenção duas coisas, que são duas serras longas, uma extremamente longa e a outra longa. Aí você fala, pô, essa prova é clássica, ela tem um início muito rápido de plano, que vai dar aqui 18 quilômetros, uma subida muito longa, o outro plano, falso plano, tem alguma subidinha curta, e uma outra serra que decide a prova e chega em plano, certo? Errado. Se você analisa assim, você está analisando totalmente errado. Quer ver? Essa prova, ela tem sim duas montanhas que podem decidir a prova, só que antes disso, tem várias subidinhas de toco aqui no meio que podem fazer você perder a prova por entrar afogado na subida. Como eu vejo isso? Eu venho aqui no segmento dela, deixa eu baixar essa inclinação, ó. Eu venho aqui, vou analisando cada segmento da prova. No início dela, tem aqui, ó, algumas subidinhas, ó. Estrada da Fazenda Moreiras. Quando eu clico nela, eu vejo que quem criou esse segmento, criou ele no plano e a subida. Olha essa subida. Tem pontos aqui de 12%, gente. 13%, ó, 13,5%. Ou seja, é uma subida muito curta, mas que pode fazer você dar aquela quebrada de perna. Quando você sai dela, a respiração está muito ofegante e você não consegue acelerar e acompanhar o grupo. E eu vou descendo, eu não paro por aí. Tá bom, eu analisei a primeira. Só que olha aqui, ó, tem vários topetes, eu venho descendo. Olha, falso plano sentido Matão, subida da Fazenda do Matão. Quem marcou essa subida já pegou uma parte de plano, ó. Olha aqui, ó, como que ela pegou uma parte de plano e a subida efetivamente ela está aqui, ó, desse ponto até aqui. Eu venho passando o mouse no Strava e vou olhando a inclinação, ó, começa com 3,2% e vai subindo o gradiente, tem um ponto aqui de 12, 11, 12,5, 13, 14%. Então, o gradiente maior dela é 14% e a maior inclinação está no final da subida. Então, eu sei que é uma subida que ela começa e ela vai inclinando e o final dela é mais duro. E é uma subida para eu poder levar em consideração, porque ela já passa
a ser uma subida mais longa e depois desce bastante. Eu posso tomar a decisão assim, ó, poxa, já que é uma subidinha curta, que depois desce muito, eu posso até deixar quem está na minha frente abrir um pouquinho, se eu tiver em condição eu posso poupar para pegar depois. Ou, se você é aquele que está chicletando do grupo, talvez você não pode deixar escapar nessa primeira subida. Quando a gente vem descendo, existe uma subidinha bem pequena ali no meio, que mal você vê ela, mas olha isso. Aqui na análise mostra que tem 5% só. Se for 5% é beleza, é uma subida que você passa embalado, porque ela tem 600 metros. Só que quando você olha a subida, quem marcou? Ela marcou errado. Marcou um pedaço aqui de plano bem grande, e quando você vem para a subida efetivamente, ela já começa com 12%, 13%. E ela vem subindo o gradiente a 19, 20. Vamos ver se tem mais aqui o gradiente mais alto. Então é uma subida que o meio dela aqui tem 20% de inclinação. Gente, subida de 20% é aquela que você quase vira de costas. Então ela é pesada e pode fazer diferença para você na subida maior lá na frente. E analisando essa subida, quando você passa ela, olha no gráfico, você tem várias outras pequenininhas, ó, 1, 2, 3, 4 subidas, e depois você tem um falso plano até no início da serra. Ou seja, é uma prova que o início dela, deixa eu pôr aqui, ó, quando você olha o que eu estou falando, ó, você tem 1, 2, 3, 4, 5 subidinhas pequenas antes da Serra Grande, sem contar essas que eu já falei. Então é um tipo de percurso que, se você vacilar, você chega na Serra Maior afogado. E como que você decide isso? Antes, mas também com dados da hora. Então você largou, você está passando essa subida bem, você vê que está acompanhando fácil o grupo, toca. Agora, se nessa subida você já está andando no limite, imagina quando você chegar na Serra Grande. Aí você tem que tomar uma decisão antes. Primeira subidinha, você sofreu. A segunda, você tentou ir, você sofreu. A terceira, tira o pé. Então você vai chegar na Serra Grande, você vai perder muito tempo. Entendeu? Vamos continuar. Quando você chega na Serra Maior, se você bater o olho nela, você já pensa, não tem muito o que fazer, ela tem uma serra tão longa que eu vou pôr o ritmo e vou ficar nela. Só que você vai passando aqui, ó, para ver se alguém marcou esse segmento. Para nossa alegria ou tristeza, ninguém marcou o segmento nessa subida inteira. Então você vai ter que vir nela aqui, ó, e passando o mouse para achar as inclinações mais altas. E o que eu estou procurando aqui? Estou procurando, será que existe algum trecho aqui extremamente duro que eu tenha que usar uma coroa menor do que eu uso? Por exemplo, atualmente eu uso 36 na minha bicicleta. Será que eu preciso trocar essa coroa 36 por uma 34 porque a subida é tão inclinada? Ou não, eu posso mantê-la? Então eu vou passando e vou vendo aqui, ó, opa, tem um ponto aqui de 30%, viu? 30% é um gradiente, que 31% que eu já tenho que ter uma cautela. 30% é a inclinação que eu tenho que pedalar em pé para virar com uma coroa 36. Ou seja, talvez nessa prova não vale a pena usar uma coroa tão pesada, mas vamos analisar para frente. Essa subida, ela tem nada com 18, vamos arredondar aqui, ó, 18 para 26,6, vamos arredondar a 26. 18 para 26, nós estamos falando de 8 km subindo. Em alguns momentos tem um ponto aqui, ó, de 4% menos 13. Então quer dizer que no meio dela tem algumas descidinhas. Então é uma serra que talvez eu tenha pontos que eu consiga descansar. E assim, bom. Se eu terminei ela, despenquei essa serra do quilômetro 26 até o quilômetro 34, nós estamos falando de 8 quilômetros descendo. Então dá para fazer uma boa recuperação. Poxa, Elton, dá para usar uma coroa 38? Se você não está altamente treinado, talvez não valha a pena. Por quê? A descida é tão inclinada que você não consegue pedalar. Então não vai valer a pena você usar uma coroa maior na sua bicicleta. Mostrando de novo aqui, ó, 26%, 26 quilômetros para 34 quilômetros. E logo depois tem 1, 2, 3 subidas, 4 subidas. E olha que interessante, olhando o gráfico eu falo assim, não, tem 2 serras. Na verdade, não, tem 4 serras. Se eu olhar essa pequenininha aqui, ó, ela tem 38,
até o 40, são 2 quilômetros de subida. Então é sim uma serrinha, uma colina que pode tirar você da prova ou colocar você na prova. E quando eu vou passando o mouse aqui procurando ela, ó, eu acho um pedaço dela. Ó, um pedaço, eu não tenho ela completa. Um pedaço dela já me mostra que ela tem uma média de inclinação de 11. E quando eu passo o mouse de novo, ó, eu vou achando se tem uma surpresa no caminho dela, ó, 12%, 14%, 15%. Ou seja, é uma subida que começa com um gradiente já difícil e termina, o meio dela é muito inclinado. Então fique esperto, não ache que só tenha plano depois da descida longa até a próxima. E quando eu pego a próxima serra, ela começa no quilômetro 42 e termina no quilômetro 45. São 3 quilômetros morro acima. Isso faz muita diferença. E analisando essa prova, essa subida, ela não tem um segmento completo, mas ela tem 2 fracionados. Um que tem uma média de 6 e um que tem uma média de 10. É certeza que essa média de 10 tem pontos mais inclinados, ó. Começa com o 2, 3, vai indo para 11, 11, 12%, 13, 15, 16%. Ou seja, é uma serra que ela começa mais branda no primeiro segmento, ó, de 6%, que ela tem aqui, ó, pontos de 4, 17, 26%, ó. Também é dura, hein? 30, 11, mas ela tem pontos quase planos. A segunda parte dessa subida, que é essa via de acesso que é mais dura, que ela antecede a prova a subida mais dura da prova. E se for olhar, ó, desse quilômetro aqui, depois que você desce ela, 47, até o pé da subida 53, 6 quilômetros, parece uma mesa de bilhar, mas não é. Ela, se você observar no o gráfico aqui, ele tem algumas linhas, ó, que mostra para mim, ó. Ele tem as linhas. Se você analisar as linhas, essa parte assim, ela tá subindo. Então é um falso plano que pode tirar você da serra mais longa. Então talvez esses 6 quilômetros é hora de você pegar uma roda, de você tomar água, de você comer para subir bem a última serra da prova. E a última serra da prova, ela é maravilhosa. Por quê? Uma pessoa abençoada marcou essa subida inteira. Olha que interessante, ela tem 4 quilômetros e 300 metros do pé dela até o alto da subida. É bastante subida. Quando eu vejo ela aqui, ela tem 8% de inclinação. Só que olha que interessante, essa é uma pegadinha incrível. A serra mesmo, a parte mais dura, começa aqui, ó, no quilômetro 54. Por que que eu sei? Porque ela sai de 6% e ela já entra a 20%. E assim ela vem, ó, 16, 16, 12, aí ela dá um planinho e ela volta a subir de novo, ó, 14%, vamos passando, 22%, ó, um trecho, vem 18, 19, 22, vamos ver se tem mais, 23, vamos ver se tem mais surpresa aqui no meio dela, 22, então, ou seja, a pendência mais alta aqui foi 23%, mas vamos ver o final. O final, às vezes, tem algumas, ó, 26%. 27% nesse trecho final da subida. Ou seja, é uma serra de arrancar o couro do peão. Se você está acostumado a treinar sempre com 36 e às vezes passa aperto em subida, talvez não é uma prova que você vai em 36. E mais ainda, se é uma competição que você não está acostumado a subir tanto em tão poucos quilômetros, se às vezes você faz 2.000, mas com 100 quilômetros, você tem que rever se você está na categoria certa, não tem que ir para esporte, hein? Quando você termina essa serra, existe uma descida super longa, que ela vem aqui, ó, do quilômetro 58 até o quilômetro 65. Então, nós estamos falando de 7 quilômetros morro abaixo. Por que é interessante você analisar essa descida? Porque imagina se você termina essa subida no gargalo, no limite, e daqui a pouco você tem que despencar. Talvez você vai descer sem energia, com a glicose baixa, às vezes até cai na descida, desce mole na bicicleta e até cai na descida. Então olha isso e até mesmo se conseguir uma informação com os organizadores ou no dia da prova, pergunta, aquela última descida lá, ela é cascalhada? Ela é de terra? Fala para mim, para você se prevenir quanto a questão de queda, carro e assim por diante. Para quem acha que chegou no quilômetro 53, 58 e agora é só maravilha, é só descer até a prova, calma.
Analisa, dá uma olhadinha, porque às vezes, ó, tem algumas subidinhas que mostra aqui que é subida leve, mas você vai pegar 18% de inclinação, quer ver, ó? Olha esse trechinho aqui, ó, que final de prova. Tem uma subidinha que tem um ponto dela lá que marca 18%. Então, ou seja, talvez não é só descida, não é só plano olhando o gráfico te engana. E assim vai até a linha de chegada. Olha lá essa subida, 10%, 11%. Então, ou seja, até a linha de meta tem algumas subidas que te enganam. O que que você, fazendo um resumão aqui, deve analisar quando você vê uma altimetria de prova? Você vai bater o olho nessa altimetria e enxergar o seguinte: quais são as duas principais, nesse caso, subida da prova? Poxa, uma está no quilômetro 17 e a outra está no quilômetro 53. Ótimo, primeira análise. Próxima, você vai pegar todas as subidas que você tem antes dessa prova e analisar a distância dela e os pontos de inclinação para saber o seguinte: será que tem subida ali, que às vezes só tem 400 metros, mas é uma parede? Talvez eu vá precisar de uma coroa pequena para passar essa parede, ou às vezes vale a pena empurrar com uma coroa maior, que eu vou ganhar tempo depois. Isso é importante. Outro dado também que está lá no início é você analisar o seguinte: quanto eu estou treinado, o quanto eu estou acostumado a andar na minha cidade ou nos meus treinos, onde eu treino, para essa distância, 71 quilômetros, com 2.000 de altimetria. Lembra, hein? Não subestime a altimetria. Às vezes, você está acostumado a rodar 2.000 metros de altimetria, só que em 120 quilômetros, 110 quilômetros. É muito diferente, porque você vai pegar subidas extremamente inclinadas. Se foi bom para você, se te ajudou, faça o seguinte: dá um like nesse vídeo aqui, falando que foi bom, inscreve no canal e um terceiro pedido: manda esse vídeo para alguém aí que participa de prova, que gosta de competição, que você pode ajudar uma pessoa a andar um pouco melhor, tá? Não fique querendo ser o melhor não, distribua conhecimento que você só tem benefício com isso, ok? Até a próxima, até o próximo vídeo, né?